e o Deus Todo-Poderoso se faz presente para te abençoar. Somente adore a Ele, irmão. Você não vai fazer mais nada a não ser adorar a Ele na beleza da sua santidade. Eterno Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Senhor, usa o Teu servo de forma poderosa como sempre tem usado. Senhor Jesus, que a revelação das Tuas palavras e a inspiração do Teu Espírito Santo venha repousar sobre ele agora. Que o seu intelecto seja, Senhor, completamente possuído pelo Espírito Santo. Que as coisas naturais e temporais sejam tiradas agora e que haja plena liberdade do Teu agir e do Teu mover, em nome do Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Dá um abraço ao teu irmão e diga assim: chegue aí, irmão, vamos adorar a Deus. Dê um abraço nele e diga: vamos juntos adorar a Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos se coloquem em pé para que possamos ler a Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo, registrada na palavra de Deus, à igreja que se encontrava na cidade de Corinto. Segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos coríntios, capítulo de número 4. Leremos apenas um versículo da palavra de Deus. Leremos o versículo de número 7. Portanto, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 4, versículo de número 7. Quem achou diz amém. Assim está escrito: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irei repetir a leitura, porque nesta manhã o importante é que a palavra de Deus fique gravada em vossos corações. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Os irmãos podem se assentar. O versículo que acabamos de ler está inserido em uma das cartas do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto. O objetivo do apóstolo Paulo com essas palavras era de alcançar, era o de tocar os corações dos irmãos coríntios. Quando eu leio as cartas do apóstolo Paulo, que foram endereçadas às igrejas que estavam na cidade de Corinto, o meu coração se alegra, a minha alma se regozija, a minha boca dá glória a Deus, porque eu percebo um grande amor, um grande carinho de um homem de Deus com as almas que haviam sido arrebatadas do inferno. Só quem sabe o valor de uma alma é quem sai nas ruas, nos becos, nos atalhos e nos valados. Quem fica sentado no banco, quem fica vendo a vida passar, quem fica observando a palavra ser pregada, não sabe o valor de uma alma. E os irmãos hão de convir comigo que de valor de alma o apóstolo Paulo entendia muito bem. Um homem que não tinha sua vida como valiosa, um homem que não tinha sua vida como preciosa. Precioso para o apóstolo Paulo não era o seu status social. Precioso para o apóstolo Paulo não era o seu futuro. Preciosa para o apóstolo Paulo não era a sua liberdade. Preciosa para o apóstolo Paulo era a pregação do evangelho de Jesus Cristo.
e por pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi perseguido por pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi caluniado por pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi ridicularizado, mas enquanto eles perseguiam o apóstolo Paulo, ele não parava. Quanto mais perseguiam o apóstolo, mais ele pregava a palavra. Quanto mais iam atrás para atribular o homem de Deus, mais eles se dedicavam para aquilo que ele foi chamado. Quando eu observo as palavras da carta do apóstolo à igreja de Corinto, eu percebo uma preocupação muito grande. Estudando um pouco da Bíblia, eu descobri que Corinto era a principal metrópole de toda a região, até porque era uma cidade que era recheada de atrações turísticas. Era uma cidade portuária, portanto de Corinto saía e chegava exportações todos os dias da semana, todas as semanas do mês e todos os meses do ano. A cidade se crescia, o pecado se proliferava. É por causa disso que nós entenderemos o grande cuidado do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto e com todos os irmãos coríntios. Segundo os estudiosos da Bíblia, durante todo o seu árduo ministério, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. 2 delas ficaram perdidas no tempo, até hoje não se sabem o paradeiro, mas 2, pela vontade soberana de Deus, foram inseridas no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Mas 2, pela vontade soberana de Deus, até hoje mexe com os nossos corações, até hoje sacia a nossa alma e consola o nosso espírito. O apóstolo Paulo sabia que a luta pela igreja de Corinto não era contra a carne, a luta pela igreja de Corinto não era contra o sangue, a luta como a igreja de Corinto era com o espírito das trevas, era contra o pecado, era contra o adversário das nossas almas e contra Satanás, contra o espírito das trevas, contra o pecado. Não existe uma arma mais poderosa do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma dinamite para colocar por terra os planos de Satanás. A palavra de Deus é tão poderosa que é comparada a uma espada de 2 gumes. Eu sempre li a Bíblia e achei interessante essa linguagem, perguntando a Deus, o Espírito do Senhor, aquele que excede todo entendimento humano, colocou no meu coração a verdade bíblica, quando o apóstolo escreveu aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, dizendo que a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. Eu entendi, uma espada de 2 gumes, ela corta por 2 lados. Desse jeito é a palavra de Deus. Ela fala com você que está me ouvindo, mas fala comigo que estou falando, fala com quem está na minha frente, mas fala também com aqueles que estão na minha retaguarda, falam com aqueles que estão em cima e fala com aqueles que estão embaixo. É por isso que, entre outras coisas, dentro da igreja, eu prefiro ficar com uma palavra. Aonde a palavra é pregada, todos os crentes ouvem a voz de Deus. Aonde o evangelho é anunciado, ninguém pode sair do culto dizendo que Deus não falou. Se tem Bíblia, Deus falou. Se tem palavra, a voz do Senhor ecoou nos nossos corações. Palavra de Deus. O capítulo escolhido por Deus para essa manhã é o capítulo 4. O versículo escolhido por Deus para essa manhã é o versículo 7, aonde o apóstolo Paulo, através do Espírito de Deus, escreveu dizendo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro é grande, mas o vaso é de barro. Prega muito, é verdade, mas o vaso é de barro. Canta bonito, é verdade, mas o vaso é de barro. Toca bem, é verdade, mas o vaso é de barro. Sabe por quê? O vaso não merece honra, o vaso não merece glória. A excelência do poder não é do vaso, a excelência do poder é de Deus. Dele é o poder, dele é a honra, dele é a glória. A palavra vaso dentro da Bíblia, ela possui duas vertentes ou dois significados. A primeira vertente da palavra vaso é vaso vasilha, é vaso recipiente. Me recordo dentro da Bíblia, quando Deus bradou com Samuel e disse: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, sabendo que eu tenho rejeitado, para que não reine mais sobre o meu povo, sobre Israel? Se levanta, meu filho, pega o teu vaso, enche de azeite e vem. Enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, para que dentre os filhos de Jessé tu me separes um rei. Samuel, em obediência à voz de Deus, pegou o seu vaso, vasilha, recipiente, que era usado para transportar o azeite da unção, o azeite da graça, o azeite da autoridade divina. A primeira vertente da palavra vaso na Bíblia é vasilha, é recipiente. Agora o segundo sentido dessa palavra na Bíblia é o vaso pessoa, é o vaso ser humano. Foi quando Deus tomou a boca do profeta que ele levantou a sua voz e disse para Israel: como vaso na mão do oleiro, assim são vós na minha mão, diz o Senhor. A segunda vertente da palavra vaso é vaso pessoa, vaso ser humano. Vocês conhecem a Bíblia e sabem muito bem que antes do apóstolo Paulo se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, o seu nome era Saulo. Ele perseguia crente, não gostava de crente, odiava pregador, estava indo no caminho de Damasco, mas encontrou alguém que era maior do que ele, encontrou alguém maior do que sua cultura, encontrou alguém maior do que Gamaliel, que havia lhe instruído e ensinado tudo. Ele encontrou simplesmente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele encontrou aquele que foi morto, mas reviveu, tem a chave do inferno e da morte, e nesse exato momento está sentado à direita de Deus, e a Bíblia diz que ele intercede por nós. Parece que eu posso imaginar Deus cutucando Jesus e dizendo: o que você está pensando, meu filho? No que você está olhando? Jesus olha para o papai e diz: não, eu estou olhando lá para a vigília da Umadecre, eu estou olhando para aqueles jovens que deixaram a cama e estão me adorando. Oh Deus, deixa eu interceder por eles. Abra os céus nessa noite, batiza com o Espírito Santo, faz alguma coisa diferente, alguma coisa que ainda não foi vista, alguma coisa que ainda não foi sentida. Faz a tua obra. Ele intercede por nós, ele intercede por nós. O apóstolo Paulo, antes de ser transformado, caiu no chão e percebeu que estava sem visão. Deus bradou com um crente fiel e disse: vai até a rua. Deus deu o endereço, Deus deu a localização geográfica, e ora pelo um tal de Saulo, porque eu tenho uma obra na vida dele. O servo de Deus, ao ouvir a voz do Senhor, duvidou. Tem gente que é assim, ele duvida da chamada, ele é incrédulo na transformação. Se Deus transformou, está transformado. Se Deus mudou, está mudado. Eu não acredito nesse jovem. Se Deus quiser levantar, ele levanta. Eu não acredito nessa moça. Se Deus quiser usar, ele usa. Eu não acredito na Umadecre, mas se Deus quiser, ela vai. Ela vai, porque aqui a obra não é do homem, aqui a obra é de Deus. Deus repreende o seu servo dizendo: pode ir, rapaz, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. A palavra vaso usada por Deus está significando, está representando a segunda vertente, vaso pessoa.
vaso ser humano, vaso ser vivente. E nesta manhã eu quero começar a pregar subordinado ao tema tesouros de Deus para a vida dos vasos servos do Senhor. Tesouro de Deus para a vida dos vasos que são servos do Senhor. Tem algum vaso aqui? Deixa eu ver. Tem algum vaso aqui? Deixa eu ver. Vaso é feito de barro, vaso é feito de um material simples. Sabe por quê? Ele não pode se ensoberbecer. Aí Deus coloca ouro, Deus coloca prata, Deus coloca diamante, Deus coloca azeite. Começam a elogiar e dizer para o vaso: você está cheio, rapaz. Você está bonito, rapaz. Você está despontando, rapaz. O vaso que é vaso, ele abre a boca e diz: o tesouro é grande, mas eu não posso me esquecer que o vaso é de barro. A excelência do poder não é minha. A excelência do poder é dele. A excelência da glória é dele. A excelência da unção é dele. Tesouros em vasos de barro. O primeiro tesouro que Deus nos concedeu é o tesouro da salvação. O maior tesouro que pudéssemos imaginar. Um tesouro que não tem como se comparar. Nem toda a riqueza do universo paga a nossa salvação. Nem toda a fama da terra compra o prazer de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Quem tem certeza da salvação? Quem tem certeza da salvação? Quem tem certeza da salvação é o homem mais aventurado do planeta Terra. O mais interessante é ter certeza da salvação. A salvação, ela é mais valiosa do que todos os bens terrenos. Me recordo dentro da Bíblia, Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando. De repente um moço rico levantou a mão, interrompeu a mensagem e disse: Jesus, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo disse a ele: é só seguir a lei, é só obedecer aos mandamentos. Ele deu risada e disse: isso daí eu já faço, tá fácil, é moleza ir para o céu. Jesus Cristo continuou dizendo: vai, vende tudo aquilo que tu tens, divide com os pobres e me segue. Aí ele fez cara feia, aí ele fechou o coração para Jesus, deu meia volta e se retirou. Jesus, olhando para os discípulos, disse: em verdade vos digo, em verdade vos digo, em verdade vos digo. Jesus dizendo em verdade, ele está colocando uma verdade sobre a própria verdade. Só ele pode fazer isso, porque ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus Cristo disse: é mais fácil o camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos, um olhando para o outro, disseram: sendo assim é impossível, ninguém se salvará. Jesus Cristo respondeu dizendo: ao homem isso parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Salvação está acima das riquezas terrenas. A salvação está acima de qualquer dom espiritual. A salvação está acima do que qualquer cargo eclesiástico. Me recordo dentro da Bíblia, quando Jesus separou 70 discípulos para fazer a obra, e Jesus os enviou para a obra missionária. Eles foram felizes, eles foram alegres, eles foram contentes, e quando retornaram, não conseguiam esconder a felicidade. O sorriso estava estampado no rosto. Jesus sentou todo mundo, pediu relato da obra missionária. Responderam e disseram: Jesus, o Senhor não está sabendo, nós estamos arrebentando, nós estamos para frente de todo mundo, estamos pregando muito, estamos cantando muito, estamos ganhando muita oferta. Se tudo correr como está se esperando, daqui a pouquinho todo mundo abandona o jumento e vamos andar no cavalo, igual o cavalo de Faraó. Daqui a pouquinho nós vamos sair do subúrbio e ocupar os melhores hotéis no centro da cidade. O negócio tá bom, Jesus. Jesus deu uma olhada, maneou a cabeça, repreendeu e disse: não vos alegreis porque os espíritos malignos se sujeitam a vós. Alegreis primeiro porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegreis primeiro porque o nosso nome está escrito no livro da vida.
vida. Aqui eu aprendo uma lição com Jesus. É melhor ter um nome escrito no livro da vida do que em qualquer coluna social. O melhor lugar para estar com o seu nome não é no cartaz de um grande congresso. O melhor lugar para estar com o seu nome não é na boca do povo. O melhor lugar para estar com o seu nome é no livro da vida. E só quem tem poder para escrever o nome lá é o Cordeiro. É o Cordeiro. É o Cordeiro. Só quem tem poder para escrever o nome lá é o Cordeiro. Serafim adora a Deus. Serafim parece com fogo, mas não tem poder para escrever o nome lá. Querubim é poderoso. Querubim é guardião, mas não tem poder para escrever o nome lá. Arcanjo, ele é único. Arcanjo tem privilégio, mas não tem poder para escrever o nome lá. Agora quando o Cordeiro se levanta, ele pega a caneta e ele diz: eu fui morto, eu revivi, todo o poder está nas minhas mãos. Eu escrevo o nome de quem eu quero, eu escrevo o nome de quem eu quiser. Você tem convicção que o seu nome está escrito lá? Levante a mão para adorar, levante a mão para bendizer, levante a mão para exaltar. Só quem tem mão direita, por gentileza, levante para o alto. Só quem tem mão direita, por gentileza, levanta para o alto. Adore a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida. Adore a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida. Pregar é bom, só que passa. Cantar é bom, só que passa. Ministério é bom, é ótimo, só que passa. Agora a salvação não passa. A Bíblia é bem clara. Vai entrar milênio, vai sair milênio. A igreja vai estar cantando e dizendo: digno é o Cordeiro quem foi morto e reviveu. Digno é o Cordeiro quem foi morto e reviveu. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé, não vem de nós, é dom de Deus. Esse dom é o mesmo presente. Sabe o que eu aprendo aqui? Salvação é presente de Deus. Salvação é presente de Deus. Sabe o que eu não entendo? É que nós vivemos em um país chamado Brasil. A nossa cultura é assim: se é presente eu não dou, se é presente eu não vendo, se é presente eu não empresto. E por que é que tem muita gente trocando a salvação por alguns minutos na frente da internet, trocando a salvação por algumas horas na frente do Facebook? Bíblia nada, internet tudo, oração nada, internet tudo. Por que é que tem gente trocando a sua salvação por alguns minutos na frente da webcam, por alguns minutos de namoro escandaloso? Ei, meu filho, pega a sua salvação, segura na mão, olha na cara de Satanás e diz: Satanás, é presente de Deus, eu não dou para você, eu não empresto para você, eu não troco pelo pecado. É meu, é meu, é meu, é meu. Se Deus me deu, é meu. Se Deus me deu, é meu. Só quem tem convicção, levante a mão. Só quem tem convicção, levante a mão. Só quem tem convicção, levante a mão. Levante a mão, levante a mão. Eu tenho uma notícia para você, e essa notícia é melhor do que eu falar que estou vendo anjo. Essa notícia é melhor do que eu falar que estou vendo chave. Essa notícia é que o seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Você pode adorar, você pode exaltar, você pode glorificar. Levante a mão por um minuto. É um minuto só. É um minuto só. Jesus deu as duas mãos para ser pregada. Você pode dar uma para adorar, você pode dar uma para exaltar, você pode dar uma para glorificar. Por um minuto, adore a Ele. Adore a Ele. Mas me faz um favor, não adora pela conta que está até gorda de tanto dinheiro. Não adora por esse terno que você pagou, e pagou muito caro. Não adora pelo seu sapato. Não adora pelo carrão que você chegou na vigília. Adora porque o teu nome está escrito no livro da vida. No livro da vida. No livro da vida. No livro da vida. Só quem pode adorar, adore. Só quem pode adorar, adore. Só quem pode adorar, adore. Eu não entendo uma coisa: tem crente que não dá um glória, tem crente que não dá um aleluia. Sabe o que é isso? É crente mal agradecido, é crente mal educado. Ele ganha presente e não agradece. Não tem o que falar, meu filho. Fala pelo menos assim, ó: obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado, Jesus, pela coroa de espinho. Obrigado, Jesus, pela chibatada. Obrigado, Jesus, pela